Irmãos, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Depois o pastor dessa igreja, a irmã Denise, que me fez o convite, ao meu esposo que me acompanha, que me incentiva, e aos nossos filhos, né? E minha nora que está ali presente. Então eu agradeço muito a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui ministrando a palavra, juntamente com os irmãos, né? Que é um povo abençoado e que vamos todos morar com Jesus um dia lá no céu. Amém? Irmãos, eu tinha, assim que recebi o convite, eu tinha preparado uma palavra para trazer, né? Mas quando eu cheguei aqui e que olhei a igreja, olhei os irmãos e comecei a pensar, Jesus falou para mim, não. Ele mudou totalmente a palavra. E aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. O que eu vou falar para a sua igreja? Então o Senhor me fez entender, né? Que não sou eu que falo, mas sim o Espírito Santo dele é que olha para cada um de nós e sabe o que nós precisamos nesta noite. Não é o que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que Deus quer trazer para a sua igreja no dia de hoje. E eu fiquei muito feliz em saber da irmã Denise que aqui o Espírito Santo de Deus tem liberdade para trabalhar, né? Porque a gente faz a obra de Deus, em missões, e a gente entra em muitos lugares aonde o Espírito Santo de Deus não tem a liberdade de estar falando, de estar agindo. E eu louvo o Senhor pela esta igreja, que o pastor e que os obreiros deixem o Espírito Santo produzir, falar, trabalhar. Porque a igreja, aonde o Espírito Santo não fala, ela se corrompe, né? E nós estamos todos aqui para ouvir hoje a palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, né, somente para me acompanhar um pouquinho. Eu falei com meu marido assim, hoje eu vou ter uma certa dificuldade, porque eu uso óculos para ler, mas eu nunca sei aonde que o danado está. E eu procurei ele a semana inteirinha e não achei, irmão, creiam nisso. Mas os irmãos olhem aí, me ajudem, eu estou com uma certa dificuldade, mas acho que vai dar certo sim. No livro de Mateus, no capítulo 15, sim, no capítulo 15, no verso 21, e nós vamos estar falando alguma coisa e que a igreja precisa ter para ser uma igreja abençoada, que nós como cristãos precisamos ter para sermos abençoados por Deus. Os irmãos, deixa eu fazer essa leitura. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só até aqui, irmãos. Então, vamos meditar. Irmãos, eu fiz assim um breve estudo aqui, enquanto os irmãos louvavam, pedindo a Deus para ter misericórdia de mim também nesta noite. Então, Deus me deu esta mensagem, e que fala que para o crente ser abençoado, a igreja de Deus ser abençoada, ela tem que ter humildade, persistência, obediência e ousadia. Humildade, persistência, obediência e ousadia. Nesse texto que nós lemos agora, irmãos, ela nos fala de uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia. E a Bíblia fala que o povo judeu não falava com os cananeus. Eles tinham uma briga desde o tempo da terra prometida, porque esse povo cananeu habitava a terra que os povos judeus herdariam da parte do Senhor. Então era uma briga constante, então eles não se falavam. E essa mulher, ela teve ousadia para aqueles tempos. Primeiro, por que, irmãos, ela teve ousadia? Ela era mulher.
E mulher para falar com homem naquele tempo era difícil, sofria restrições, porque era mal vista. Naquele tempo uma mulher não se dirigia como hoje uma mulher se dirige a qualquer homem e fala. Naquele tempo não. A mulher que se dirigia a um homem sem ser convidada era vista, mal vista. Ainda mais sendo ela cananeia. Mas a palavra do Senhor fala conosco. E nós vamos entender o porquê que ela teve ousadia. E é isso que a igreja atual tem que ter. Ousadia. Como aquela mulher. Ela tinha um problema. Ela era mulher. Outro problema. Jesus era judeu. E esse povo não conversava um com o outro. Mas ela tinha um problema lá na casa dela. E ela ouviu falar que Jesus estava ali pelas cercanias. E ela precisava receber algo da parte das mãos do Senhor. Porque ela ouviu falar que aonde Jesus andava, havia milagres. E a palavra do Senhor diz que ela estava muito precisando. A palavra do Senhor diz que ela se aproximou e falou com Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Irmão, nós vamos ver no decorrer da palavra que coisas aconteceram. Jesus ignorou aquele pedido. Ela falou, Jesus, tem misericórdia de mim, mas Jesus ignorou. Nenhuma outra parte na Bíblia nos fala que Jesus ignorou alguém assim de primeira ocasião. Quando ela pediu, Jesus, tem misericórdia de mim, mestre, tem misericórdia de mim, ele a ignorou. E falou, nessa ignorância que Jesus a ignorou, ela se humilhou diante dele. Ela disse, irmãos, aqui se nós olharmos, ela disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas então respondeu Jesus, não é lícito que eu tire da mesa dos filhinhos e dê aos cachorrinhos. Irmão, como ela foi humilhada. Jesus ignorou aquele pedido. Mas ele estava ali, ninguém sabe o porquê ele estava ali. Mas quando ela pediu para ele ter misericórdia, ele disse, não é lícito. Não é lícito tirar da mesa dos meus filhos, dos judeus, e dar para você uma mulher cananeia. Não é lícito tirar da mesa dos filhinhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela era uma mulher ousada, igreja. Ela era uma mulher ousada. Que quando ele disse para ela desta forma, ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, aquela palavra que Jesus disse a ela foi muito dura, mas ela teve a ousadia de falar isso com ele. E naquele mesmo instante em que ele viu, que ela adorou, prostou diante dele e adorou e disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. E ele disse, vai que a sua fé te curou. Igreja, a igreja que não tem ousadia, ela não cresce. Se você não tiver ousadia, irmão, ficar estagnado numa posição e não tiver a ousadia de Deus na tua vida, fique sabendo você que nada acontece na tua vida. Porque nós temos que ser ousados. Ousados na palavra. Outra coisa, irmãos, que nós também devemos ter. A mulher cananeia, ela não olhou pelos obstáculos, mas ela olhou para a possibilidade. Muitos de nós, irmãos, vivemos olhando para os obstáculos, para os problemas, mas não olhamos para as possibilidades que o Senhor nos dá. Se nós cremos, Jesus é conosco. A palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Jesus. Ela não olhou
para os problemas. Ela olhou para a possibilidade que estava diante dela. Ela tinha uma possibilidade de receber a cura da filha dela, e ela pediu, e ela clamou, e ela adorou. Muitos de nós, irmãos, não adoramos mais. Estamos olhando para o tamanho do nosso problema e esquecendo que o nosso Deus é grande e pode todas as coisas. Outra coisa, irmãos, é ser persistente. A Bíblia nos conta uma história de um cego que vivia sentado à beira do caminho. Mas ele ouviu uma grande multidão e escutou falar que no meio daquela multidão andava Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns passaram por ele e falaram: olha, cala sua boca, Jesus não te escuta. Muitas das vezes, irmãos, você está aqui dentro da igreja clamando ao Senhor, e lá fora alguém fala para você: por que você ainda está indo na igreja? Por que você ainda está clamando? Jesus nem está te ouvindo. É mentira do diabo. Aquele cego, ele só escutava e começou a gritar. Ele não sabia se Jesus estava perto ou se estava longe, mas ele sabia que Jesus estava ali naquele lugar. Você talvez pode pensar assim: não, Jesus não me ouve. Jesus não está ouvindo. Eu tenho orado tanto tempo. Eu tenho orado 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, e não tenho alcançado nada. Eu não tenho ganhado nada. Nada acontece na minha vida. É mentira. Jesus te ouve. Porque quando alguém falou para aquele cego: ó, cala a boca, Jesus já passou, ele não te escuta. Foi que Jesus perguntou, mandou os discípulos lá buscar. E quando chegando ali, sabe o que o cego Bartimeu fez? Jogou a capa no chão. Muitas das vezes o que te impede, irmãos, é porque você não tem persistência. O que te impede é a capa da ignorância, do orgulho. Joga essa capa fora e vai, porque Jesus te chama. E quando você chegar perto dele, ele vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? Quando foi chamado, o cego jogou fora a capa. E chegando perto do mestre, o mestre perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Irmãos, quantos nós temos sido cegos? Quantos de nós temos sido cegos a não enxergar que o milagre está a um passo da nossa fé, está a um passo de oração, está a 1 minuto do seu tempo. Jesus, ele escuta até o seu sussurro. Ele entende até a sua lágrima. Imagine se você começar a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Mestre, tem misericórdia de mim. Se a Bíblia fala que ele escuta até o nosso sussurro, que ele entende até a nossa lágrima, basta você começar a persistir. Tem muita gente que vem na igreja um dia e fala: não vou mais não. Vai nas campanhas um dia: não vou mais não. Recebe uma profecia, aí no dia de amanhã não acontece nada. Isso é mentira, não vai acontecer na minha vida. É mentira mesmo, mas é mentira do diabo. Porque se Jesus te chamou, é porque Ele quer te abençoar. Se Jesus te traz para a igreja, é porque Ele quer te abençoar. Porque é na igreja, irmão, é no templo que nós recebemos a graça de Deus na nossa vida. Quem sabe, irmãos, quem sabe seja hoje o dia que as suas vistas vão se abrir. Você vai começar a enxergar o impossível de Deus na sua vida. Como o cego Bartimeu disse: Senhor, que eu veja. E naquele mesmo instante ele começou a ver. O que nos falta, irmão, muitas das vezes é ter persistência. Mas outra coisa também é necessário, irmãos: termos humildade.
Muitos dos crentes de hoje, irmãos, não conhecem essa palavra. É crente só dentro da igreja. Fora da igreja, ele é grosso, mal criado, sem educação, não cumprimenta o irmão. É tudo ao contrário. Mas o crente verdadeiro, ele é humilde. Porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele tem um filho chamado Jesus, que foi humilde até o último momento. E a palavra do Senhor nos fala de uma mulher muito humilde. Ela era humilde de coração. Porque ela tinha uma enfermidade, igreja. Que naquele tempo ela tinha gastado tudo que tinha. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, temos enfermidades e o homem não sabe curar? Não tem como curar, os remédios não funcionam. A palavra do Senhor fala daquela mulher. 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo. Gastou tudo que tinha. Tudo que tinha foi gasto. E não obteve cura. Outra vez Jesus passando. Igreja, vamos observar uma coisa. Todas as vezes que havia alguém precisando de socorro, Jesus passava. Se você está precisando de socorro nessa noite, pode ter certeza que Jesus está aí passando no meio da igreja. Ela não contava para ninguém o que ela tinha. Naquele tempo, uma mulher sofrendo aquela enfermidade, ela era colocada para fora do arraial. Ela era considerada imunda. Naquele tempo, uma mulher que tinha essa enfermidade era tirada para fora, esquecida. Ninguém falava com ela. Mas ela estava ali presa dentro da casa dela. Somente ela e Deus sabiam o que ela tinha. Ela ouviu falar que Jesus estava passando e saiu ao encontro desse Jesus. A palavra do Senhor nos fala, irmão, que era uma multidão de gente acompanhando Jesus. E ela naquela fraqueza. Quantos de nós nos encontramos fracos? Talvez até de espírito. Fraco na enfermidade. E às vezes a nossa fraqueza nos impede de vir à igreja. Nos humilhar diante daquele que tudo pode. E a palavra diz que aquela mulher saiu ali. No meio daquela multidão. Ela não viu dificuldade. Ela não viu dificuldade alguma porque ela sabia o que ela precisava. Sabia. Se você sabe o que você precisa, pode começar a pedir ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, igreja, que no meio daquela multidão ela chegou e pensou: se eu tão somente tocar nas orlas das vestes dele, eu vou ser curada. Se você tocar hoje nas orlas das vestes do Senhor, você vai ser curado. Você vai alcançar o seu pedido, o seu desejo, a sua bênção. E diz a palavra do Senhor que ela foi ali apertada, tocou nas vestes de Jesus. E Jesus falou assim: quem me tocou? E os discípulos dizendo: mestre, a multidão te aperta. A multidão te aperta de todos os lados e você pergunta: quem te tocou? Então Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Sabe como você vai tocar diferente em Jesus nesta noite, irmãos? É crendo que Ele está ao seu lado, que dele vai sair virtude para a tua vida. Virtude que cura, virtude que salva. A virtude dele vai te alcançar nesta noite. Basta você crer.
Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta, mas de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente, pois de mim saiu o poder. E o poder de Deus cura. E o poder de Deus liberta. E o poder de Deus pode todas as coisas na nossa vida. E diz a palavra do Senhor que ela chegou perto dele, sabendo que ela não podia nem ter se aproximado, quanto mais ter tocado, sendo ela uma mulher considerada imunda. Ela se humilhou diante de Jesus e disse: Mestre, eu te toquei. Mestre, eu te toquei. E naquele mesmo instante, diz a palavra de Deus, que ela foi curada. Igreja, nós precisamos hoje nos colocar na posição. Nós precisamos hoje aprender de Deus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias de Jesus Cristo aqui na face da terra. Breve Ele virá buscar o teu povo. Essas portas vão se fechar. Então nós precisamos, igreja, nos colocar na posição para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Todos nós precisamos de Deus todos os dias. Todos nós precisamos ser ousados, persistentes e humildes. E precisamos, acima de tudo, ser obediente. E sabe por quê? A obediência agrada ao Senhor. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Lucas 5, que fala assim: que Jesus, atravessando de barco de um lado para o outro, chegou até a praia. E quando viu Pedro, falou com ele: lança a tua rede desta banda. E a palavra do Senhor fala que Pedro pescou a noite inteira e nada apanhou. Talvez não seja o seu caso, mas eu quero dizer para a igreja que muitas das vezes eu tenho orado, e Jesus se cala comigo. E Pedro falou para ele: mestre, tendo nós pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Quem de vocês aqui faria isso? Quem de vocês trabalhando a noite inteira no pesado e não conseguiu nada, e chega alguém do nada e fala: vai para ali, vai para aquela banda de lá, e você sem nenhum constrangimento, sem nada, fala: não, eu vou. Será? É difícil, não é? Mas Pedro disse: Senhor, tendo nós pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Pedro não tinha tido experiência com Deus ainda. Ele era pescador de peixe. Ele ainda não tinha sido chamado para pescar almas. Mas sob a palavra daquele homem, ele disse: vou lançar a rede. E a palavra de Deus diz que a rede voltou, que precisou de muitos outros para tirar repleta de peixe. Quem sabe nesta noite, sob esta palavra, você lance a sua rede, e daqui mais uns dias você volta cheio de bênção, porque é isso que Deus tem para nós nesta noite. Bênção. Quer receber bênção, igreja? Seja obediente. Obediente ao seu pastor. Obediente ao seu chefe lá no trabalho. Obediente lá na escola.
obediente com o teu pai, com a tua mãe. Porque a obediência agrada a Deus. Quem é obediente tem recompensa. Irmãos, sejais obedientes para alcançar a graça do Senhor. Lança a rede. Lance a rede, porque ela vai voltar cheia de bênção para a tua vida. Eu não sei até quantas horas, eu não estou vendo o relógio. Quantas horas aí, alguém me indica? Irmãos, é esta palavra que Jesus colocou no meu coração para trazer para a igreja de Deus, ser persistente como o cego de Jericó.